Pessoal, muito boa tarde, Josi Dias, e nós vamos ter mais uma aula de ensino religioso nessa tarde de hoje. Veja bem, nós vamos abordar hoje o que é a religião, quais são as religiões mais conhecidas e o que isso influencia nas nossas vidas, tá? Nós vamos entender alguns pontos muito importantes, como, por exemplo, a religião como um fenômeno individual, o caráter subjetivo da religião. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, nós precisamos ter consciência do nosso próprio limite e entender a religiosidade como uma experiência subjetiva, em que nós, enquanto indivíduos, podemos nos relacionar com a entidade divina, que vai receber o nome de Deus, enfim, de Jesus ou de qualquer outro, dependendo muito daquilo no que você acredite. Por se tratar de uma experiência subjetiva, é que é preciso ser entendido que nem para todas as pessoas será igual. É algo muito inerente a cada um de nós. E que, enquanto experiência subjetiva, precisa ser respeitado, pois será diferente de uma pessoa para outra. O próximo elemento que nós vamos ter que considerar fundamental é a relação do diálogo que você estabelece com Deus ou essa entidade. Esse diálogo nós podemos chamar de oração. Perceba que aqui eu estou falando da oração enquanto relação entre o eu e o tu, que vai formar essa corrente do nós, ou seja, um fenômeno universal. E eu não vou em nenhum momento abordar a oração dentro do ensino religioso como aquela oração tradicional do Pai Nosso, da Ave Maria, ou mesmo uma oração evangélica, não. A oração dentro do ensino religioso nada mais é do que um diálogo fraternal com Deus. Nós vamos ver que em todos os tempos, lugares e povos, nós encontramos o fenômeno religioso, o caráter objetivo da religião. Não há um povo tão primitivo, tão bárbaro, que não admita a existência de deuses. Inclusive, meus queridos, a religião ela surgiu exatamente nesses momentos em que o homem precisava explicar o que era inexplicável. E para isso ele justificava como sendo a presença de um ser superior, de Deus ou uma entidade maior, onde ele não encontrava mais respostas, a não ser a única resposta plausível e racional: Deus ou entidade superior. No mundo, nós encontramos 5 grandes religiões que são presencializadas, ou seja, são manifestadas em diversos grupos, igrejas, filosofias ou crenças. Vamos conhecer um pouquinho cada uma delas? Nós encontramos o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, o islamismo e o judaísmo. Professora, só existem essas? Não. Existem inúmeras religiões que são compartilhadas aí pelo mundo inteiro. Porém, essas são as 5 que são, vamos dizer assim, as que têm mais numerosas, as que têm maiores números de adeptos. Então, vamos lá. Afinal, o que é religião? Olha, não nos permite essa pergunta obter uma resposta imediata devido à multiplicidade das religiões. A religião, ela oferece um conjunto de dogmas, de crenças estabelecidas e de normas a cumprir. Cada religião, ela integra indivíduos que partilham a mesma fé, acreditam na mesma coisa e da mesma maneira. A religião, ela está presente em todas as épocas, como eu já disse, povos e culturas conhecidas desde as mais primitivas. É um fenômeno universal, falamos sobre isso, né? E diversificado, e constitui uma experiência humana fundamental. Como fenômeno complexo, nós podemos identificar vários elementos comuns. Tá, mas quais elementos são esses que são mais comuns entre as religiões? Um corpo de crenças, um culto, uma moral, uma organização, a ideia de salvação, os livros sagrados e um mediador que vai conduzindo tudo isso. Presta bem atenção nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Perceba que é um ciclo, uma coisa vai levando a outra. Por ser um ciclo representado em um círculo, a característica do círculo é que ela não tem começo e nem fim. Ele não tem começo, não tem fim. Não dá para saber onde é que o círculo começa, onde é que ele termina.
Então, não existe um grau de importância. Por exemplo, o mediador é mais importante que o livro sagrado, é o que é mais importante que a ideia de salvação. Não existe. É um ciclo onde uma coisa vai dando complementaridade à outra. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? Vamos falar primeiro sobre um corpo de crenças. O que é isso? É o conjunto de princípios ou dogmas que não podem questionar. A comunidade ela deve acreditar. É o corpo de crenças. Um culto. Um culto é um conjunto de ritos e cerimônias em que se exterioriza a relação com Deus. Lembrando que esse culto, eu não estou falando de culto evangélico não, tá, gente? Uma missa é uma forma de culto, uma reunião no centro espírita é uma forma de culto, né? Uma batida de tambor na macumba é uma forma de culto, e por aí vai. Temos também uma organização. Essa organização é uma estrutura que garante a transmissão de valores e saberes da religião, igrejas, estados democráticos, isso é a organização. E quais são esses valores e saberes? Eles partem de uma moral. Essa moral é o conjunto de normas e valores morais que orientam as relações humanas. Estão percebendo aí a complementaridade de todas essas coisas? Aí a gente vai chegar agora no mediador, né? Esse mediador são as figuras históricas que fazem a mediação entre Deus e o homem, ou entre as entidades superiores e o homem. Por exemplo, Jesus Cristo, que está aí com letra minúscula, desculpem, foi um erro de digitação. Moisés, Abraão, foram homens que estão retratados, por exemplo, na Bíblia, né, cristã, que faziam essa mediação. Tranquilo, é só isso. Agora, o que são os livros sagrados? São um corpo de escrituras através das quais Deus se revelou aos seres humanos. Todas as religiões têm os seus livros sagrados, né? A ideia de salvação. A ideia de salvação é muito massa. A ideia de salvação é a recompensa por agir de acordo com os princípios que são defendidos pela religião. Vamos falar agora um pouquinho de cada uma delas? Comecemos pelo hinduísmo, tá? Vocês já ouviram falar no hinduísmo? Os hindus, eles possuem os Vedas como livro sagrado. Eles acreditam em encarnações anteriores e reencarnações futuras. Eles são politeístas, ou seja, têm a crença em vários deuses. E a religião dominante na Índia. Vocês já tinham ouvido falar dos hindus? Eu já, por estudar religiões e gostar, já tinha ouvido falar. E uma característica deles é exatamente essa questão de acreditar que eles vão constantemente reencarnar, inclusive eles acreditam na evolução da reencarnação para animais, ou seja, você pode numa vida ser um ser humano, na outra vida você ser um animal, e é por isso que eles respeitam tanto, né, a questão da natureza dos animais, e eles são politeístas, eles têm um Deus para cada coisa, né? Diferente do cristianismo que tem um Deus só. Agora vamos falar um pouquinho sobre o judaísmo. As origens do judaísmo são atribuídas a Abraão, que foi aquele escolhido pelo Deus Javé. Os judeus, eles possuem a Bíblia como um livro sagrado. Eles acreditam na vida depois da morte e são monoteístas, pessoas que seguem e acreditam em um só Deus. Consideram Deus como onipotente e transcendente. Ou seja, ao contrário dos hindus, que acreditam que tem vários deuses, o judaísmo acredita em um único Deus, tá? E tem a Bíblia como seu livro. Olha o cristianismo, gente. O cristianismo ele está muito intimamente ligado ao judaísmo. Ele é a continuação do judaísmo. Acredita num único Deus que é criador, que é onipotente. A novidade na mensagem de Jesus é a substituição da lei do dente por dente pela lei do amai-vos uns aos outros. Os cristãos possuem a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento como um livro sagrado. Eles acreditam na imortalidade e na ressurreição. Também são monoteístas e professam a fé em Jesus Cristo. Essas são as características do cristianismo, bem parecidas com o judaísmo. Mas vamos para o islamismo. O islamismo tem sua origem na palavra árabe Islã, obediência a Deus. Fundada por Maomé no século 7 d.C., o Islã é uma religião monoteísta fundamentada na existência de um único Deus, que é chamado de Alá, criador de tudo, juiz e soberano da humanidade. Maomé é o profeta,
O Alcorão é o livro sagrado. Uma característica interessante no islamismo é que eles não acreditam que Jesus Cristo já voltou. Para eles existiu Maomé, que era o profeta, e Alá, que é o Deus. O Filho de Deus ainda não veio para eles, tá bom? Vamos continuar e falar sobre o budismo. O budismo é uma religião muito bonita. É religião e filosofia fundada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, que viveu na Índia entre 560 a 480 a.C. O nome Buda provém de Bodhi, isto é, aquele que atingiu o estado de iluminação. Para os budistas, gente, é muito importante essa questão do equilíbrio entre o corpo e a mente. Eles são pessoas que procuram ter uma vida extremamente saudável, livre de quaisquer vícios que possam existir e sempre buscando um equilíbrio entre o ser humano, a natureza, os fenômenos naturais. É aquele pessoal que quer viver realmente em equilíbrio consigo próprio e com paz de espírito. Eles não acumulam bens, eles não pensam em riquezas, eles pensam muito na questão da paz. Tá? Para eles, muitas vezes, a riqueza, o dinheiro, pode roubar a sua paz. E eles não querem isso. Então, é uma religião bem interessante. Agora, vamos falar um pouquinho dos conceitos religiosos. Por exemplo, Deus. O que será que significa Deus? Deus significa brilhar, significa dia. Tradicionalmente, é aquele que criou o mundo e o sustém. Ele é onipotente, ou seja, todo-poderoso, e onipresente, isto é, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ritos, o que é que são os ritos? Ritos é a expressão da religiosidade que permite transcender e participar do divino. São modos de ação específicas que dirigem a um objetivo através da crença. É um conjunto de regras que organizam o culto e manifesta-se através de gestos, sacrifícios e festas. Por exemplo, a gente fala do casamento, né? O casamento na igreja é um rito religioso, é um momento, é uma organização ali realizada. E o que são as crenças? As crenças são os estados de opinião que consistem nas representações, ou seja, nos símbolos, naquilo que você acredita. O sagrado é a realidade absoluta que transcende esse mundo, mas que manifesta nele. É uma realidade misteriosa que o ser humano não pode dominar nem compreender, porque transcende, ou seja, ultrapassa e supera o ser humano e provoca respeito. Eu não tenho como saber, por exemplo, as questões que são relativas à vida após a morte, mas eu acredito porque elas para mim são sagradas, então eu tenho uma série de conceitos mentais que a fé que eu professo me fazem acreditar. Eu não tenho como saber exatamente, mas a fé provoca com que eu respeite e acredite. É uma coisa que transcende mesmo, ultrapassa os limites daquilo que eu posso enxergar. E o que é profano, gente? Esse conceito de profano. Profano é o que está fora do templo. É algo que pertence ao cotidiano do natural e do humano. É algo que está distante daquilo que é pregado na religião. E o que é a hierofania? A hierofania é a manifestação do sagrado, do natural e do humano. Se eu acredito em algo que é sagrado e eu tenho a hierofania, eu tenho a manifestação desse sagrado. Vamos resumir a nossa aula de hoje para a gente partir para a atividade? Nossa atividade hoje já vai estar aqui no vídeo, tá? Resumindo, a multiplicidade das religiões não permite responder de imediato à questão: o que é religião? Eu não tenho como saber porque é uma coisa que vai dar vazão para muitas ideias. E eu vou ter a minha, e você vai ter a sua, e o outro terá a dele, e é algo individual. Nas religiões incluem-se o animismo, o politeísmo e o monoteísmo. Nós precisamos entender em caráter de dar mais atenção o que é o politeísmo e o que é o monoteísmo. O politeísmo é a crença em vários deuses, cada deus tem uma função. O monoteísmo é a crença num único Deus, criador, soberano. E o animismo, na realidade, é assim:
cada uma das doutrinas que afirmam a existência da alma humana, tá? Considerada como um princípio e sustentação de todas as atividades orgânicas. Então, o animismo, ele acredita na existência da alma humana, certo? E, partindo disso, gente, nós temos também que, na sua dimensão social, a religião oferece um conjunto de dogmas e de crenças que nós vamos cumprir, dependendo de qual você escolha professar. A religião é também um fenômeno individual, social e universal diversificado, não é igual para todo mundo. Orienta e integra o indivíduo num grupo que partilha da mesma fé, das mesmas experiências. Nas religiões existem vários elementos comuns, a saber, o corpo de crenças, um culto, uma moral, uma organização, um mediador, a ideia de salvação e os livros sagrados. As grandes religiões são 5: hinduísmo, judaísmo, cristianismo, budismo e islamismo, e nós falamos sobre cada uma delas hoje. E as categorias das religiões são Deus, os ritos, as crenças, o que é profano, sagrado e a hierofania. Agora nós vamos fazer o nosso exercício de hoje. Nós temos 4 questões para serem realizadas. Propositalmente, eu coloquei os exercícios aqui no slide, porque tem pessoas que estão só respondendo o exercício e não estão participando da aula, não estão vendo os vídeos e estão deixando de aprender o conteúdo. Então, vamos lá. Primeira questão. Elabore um comentário. Olha o erro de digitação de novo da tia. Eu acho que eu estava sem óculos, gente. Elabore um comentário sobre a seguinte frase: não há povo tão primitivo, tão bárbaro, que não admita a existência de deuses. O que essa frase quer dizer para você? É o que você vai me responder na questão de número 1. Questão número 2. Poder-se-á chegar facilmente a uma definição do que seja religião? Por quê? Diante do que nós estudamos, você acha que rapidinho a gente consegue definir o que é religião? Se sim, justifica. Se não, justifica também. Terceiro, elabore um texto onde estejam presentes as grandes religiões e as suas respectivas características. Você pode, escolher uma das religiões e elaborar um pequeno texto sobre ela, um texto de 5 linhas com as principais características. Então, digamos que foi uma religião que você professa ou uma religião que você tem vontade de conhecer, tem curiosidade. Quarta questão, indica que tinha que começar com letra maiúscula. Quando for fazer o seu texto, começa tudo com letra maiúscula. Não imite a professora aqui na quarta questão, porque foi um erro nosso. Indique e caracterize 4 elementos comuns a todas as religiões. Bem aí no nosso resumo, nós vimos quais são os elementos comuns a todas as religiões. Eu quero que você, daquele rol que foi citado aí, escolha 4 e caracterize para mim, tá bom? Agora, eu quero que você faça a atividade e me mande as fotos. Qualquer dúvida ou qualquer colocação que você queira fazer, o espaço é nosso, a aula é nossa, a gente está aqui para isso, tá bom? Um forte abraço e eu aguardo o retorno de vocês. Até a próxima!